Bem-estar, com Roberta Zampetti. Oferecimento Senantron, a referência em tratamento oncológico próximo de você. 3241-3832. Roberta Zampetti, só sei que nada sei. Bom dia pra você. Bom dia para os ouvintes também, gente. Hoje eu fiquei tão atropelada que eu cheguei em casa agora e falei, meu Deus, o que eu vou falar? E aí eu estou muito interessada em filosofia. E hoje em dia é o seguinte, primeira coisa que eu acho que terapia convencional devia estar na cesta básica. Um monte de coisa que eu acho que tinha que ter na cesta básica e não tem, né? Então acho que todo ser humano devia fazer terapia, é muito bom para autoconhecimento, para qualidade de vida, para bem-estar. E hoje, gente, a filosofia está na moda, tanto que a terapia através da filosofia, dos ensinamentos dos filósofos, né, tá na moda demais. Estados Unidos e Europa tá bombando. No Brasil também tem. Aqui em Belo Horizonte tem um grupo também de terapia através da filosofia, assim. E é muito legal, e apesar de a gente usa muito essa questão do filósofo, um termo pejorativo, né? Aquele ali é um filósofo, aquele ali é um sonhador, não faz nada. E, na verdade, não é assim, né? Aliás, tem vários filósofos contemporâneos, um deles é o Alain de Botton, que é um suíço, mora em Londres há muito tempo, e ele está meio que, mudando essa questão hoje, né, da filosofia hoje. E aí, se você for numa livraria hoje, Luiz, você vê vários livros dos mais vendidos, tem Aprender a Viver, Filosofia para Novos Tempos, o Guia para Boa Vida. Esse Guia para Boa Vida ainda não tem no Brasil, mas vendido muito lá fora. E tem Nietzsche para estressados, que se dá um comentário à parte, Sim. que é super interessante. Tem outro livro, Mais Platão, Menos Prozac. Você ouviu falar nisso? Não, desse do Platão eu não conheço não, mas Platão, essa frase, inclusive, que eu falei que é do Sócrates, só sei que nada sei, né, que eu comecei brincando com você, eu sempre tenho dúvida, mas um é discípulo do outro, né? Platão é discípulo de Sócrates, e tem o Aristóteles que é discípulo de Platão, se não estou errado. Tem um discípulo do Sócrates, que é o Michel de Montaigne, que era um filósofo, né? E uma das coisas que a gente aprende com ele, só para ir diretamente ao assunto, ele falava assim, trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. Então ele admirava muito o Sócrates, porque ele falava assim, o Sócrates, porque naquela época os filósofos, eles escreviam coisa muito comprida, eles trabalhavam dia e noite, né? E aí o Sócrates, ele arranjou tempo para dançar, para aprender a dançar naquela época. Então, o Montaigne falava assim, olha, quando eu danço, quando eu durmo, né? Então, ele defendia um conceito muito simples, trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. Você não somente será mais realizado na vida pessoal, como se tornará um profissional mais criativo. Quer dizer, é por aí, né? Depois, o Epicuro, ele fala assim, eu estou, gente, dando uma resumida, né? Ele fala assim, tire o máximo de prazer do mínimo de comida. E aí ele falava que não imaginava uma vida sem os prazeres do paladar, do sexo e da música. Realmente, isso tudo é muito bom, né? Mas ele preferia água a vinho, valorizava jantares com legumes e azeitonas e dizia que um pedaço de queijo era mais do que o suficiente para um banquete. Olha só. E outra dica dele era o seguinte, o prazer é maior quando se come em grupo. Então aquela questão, né, que a gente fala, né, de comer em casa, com a família, com os amigos, ou seja, ele já falava isso naquela época, e ele é de que época? Ele é de 341 a.C., gente. E depois, o Nietzsche, voltando Nietzsche, né, para os estressados, ele falava da questão do excesso de informação naquela época. Então ele falava assim, leia um pouco de tudo, mas se especialize em alguma coisa. Então ele achava que as pessoas precisavam conhecer um pouco de música, de literatura, de artes, mas não podiam perder tempo demais com detalhes sobre cada tema desse. Então, a gente tinha que se dedicar e ir a fundo a um tema, né, ser especialista naquilo e saber das outras coisas, não devia perder muito tempo. Olha, por exemplo, se ele estivesse vivo hoje, certamente ele diria assim, use o Google, mas com parcimônia. Verdade. O Nietzsche é o filósofo que eu mais gosto de ler. Esse Nietzsche para Estressados é um livro sensacional. Ele tem pequenas frases do filósofo, que é alemão, e tem uma postura mais... Ele acredita
ele critica o ser humano, mas ele critica mais a necessidade do ser humano de buscar a religiosidade ou coisas além da nossa compreensão. Ele acredita mais no que a gente consegue ver e tocar. Esse livro é legal para quem precisa realmente, para quem precisa não, para quem quer dar uma relaxada, é um livro muito legal, uma boa dica que você deu. Com certeza, mas olha só, se ele vivesse agora na época do smartphone, gente, eu vi uma pesquisa, foi ontem, anteontem, mas não vou saber dizer, porque eu leio demais, eu esqueço. Mas eu fiquei impressionado o seguinte, a pesquisa trouxe assim, 65% dos entrevistados, das pessoas que usam o smartphone o dia inteirinho, disseram o seguinte: preferimos morrer do que ficar sem o smartphone. Imagina só se isso é coisa de pessoa sana. É duro, hein? Não é, mas é verdade. Depois eu até dou o serviço da pesquisa que eu não sei. Então eu vou ler só mais um, que é falar, né? Que é o do Sócrates, né? Vamos falar do Sócrates de novo, que o Sócrates ele defendia que era mais importante a pessoa defender as próprias ideias, as próprias posições, do que ser popular, que a gente sabe que hoje é uma coisa muito difícil, né, Luiz? Porque, por exemplo, numa roda de amigos, a pessoa que é mais alegre, simpática, carismática e Maria vai com as outras, ela acaba sendo mais bem recebida e tudo, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que o mais importante hoje, pelo menos para mim, as pessoas mais interessantes são aquelas pessoas que têm ideia própria. Não, sim, o Sócrates ele foi condenado à morte por causa disso. Justamente. Ele foi preso. Não, ele era um cara, tipo, considerado chato. Ele passava na rua, pegava um sujeito que estava passando, ele ficava assim: o que é felicidade para você? É verdade. O que é isso para você? Aquela coisa fundo que ninguém estava interessado em discutir, e hoje também as pessoas também não estão interessadas, não. Vai lá pro centro da cidade parar, o que te faz feliz? O que é isso para você? As Exatamente. pessoas não querem saber disso. Ele era um questionador, e por isso é que ele era mal visto, porque alguns jovens começaram a segui-lo, aí o caso do Platão, do Aristóteles e tal, começaram a seguir essa filosofia de questionar tudo, né? Por quê? Por que isso? Por que você fala isso? Por que você é assim? Por que você é chato assim? Aí as pessoas começaram a ficar incomodadas com isso. Ele acabou sendo condenado a ingerir veneno para morrer. Com certeza. Cicuta, né? Cicuta. Pois é. Mas aqui, para terminar, posso falar só mais um? Claro, por favor. Que é o Schopenhauer, que, assim, eu sou fã dele, mas ele, assim, é o pessimista, né? Ele é meio ácido, né? Todos, né? Mas ele tinha uma coisa muito interessante, que hoje é muito defendida. Esses dias eu entrevistei aquela psicanalista Regina Marcondes Lins, Regina Lins, Navarro Lins, desculpa, porque ele falava o seguinte: olha, se um relacionamento deu errado, parta para outro relacionamento sem culpa. Então ele achava assim que essa coisa de amor para a vida inteira não existe. Então ele ficava assim: desista do sonho do amor para a vida toda. Se um relacionamento deu errado, parta para outra sem culpa nenhuma. Ele achava que o amor era um mal necessário, que o erro estaria em esperar demais dele e acreditar que nós só amamos uma vez na vida. E é o que a Regina, ela acabou de lançar um livro dela que são 2 volumes, chama-se O Livro do Amor, e que ela fala isso, que o amor é uma construção social, que não existe essa de amar a vida inteira, não, que a gente pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Enfim, essas coisas da vida que o Schopenhauer já trazia pra gente da época. Ele é mais recente, né, porque ele foi do século XVIII, né, 1700, por aí, 18. Alguma coisa assim. Ou seja, o que eu recomendo para os nossos queridíssimos ouvintes, né? Vamos começar a ler os filósofos, tá? Tem várias, só vai lá no Google, para isso é bom. Tem uma revista que eu adoro, que traz muita coisa sobre isso, que ela chama, e me fugiu o nome dessa revista, mas ela é muito legal, ela chama Galileu. Então, assim, tem outras revistas também, tem super livros interessante que trazem também, coisas curiosíssimas, e eu acho que a gente pode aprender, sim, sabe, com esse pessoal todo. Tanto que os filósofos mais jovens, o que eles dizem, quer dizer, eles dão várias dicasinhas para a gente entender um pouquinho a vida. Para terminar, um deles fala o seguinte, que no meio da multidão, né, você passeie pelo perfil virtual de pessoas que você não conhece, né, faça isso até dar conta de que existe muita gente no mundo, né, e que nós somos insignificantes no conjunto dessa humanidade toda, né. Então, dessa forma, a gente consegue viver mais leve, sem levar tudo tão a sério, sem sofrer tanto, sem estressar tanto, né, Luiz?
Sem dúvida, Roberta. Eu estava lembrando, né? Você estava falando do trabalho, essa questão do estressado, trabalho e tudo mais. O próprio Nietzsche tem uma frase que fala: todos que amam o trabalho desenfreado, ele diz o seguinte: o vosso labor é maldição e desejo de esquecerdes quem sois. Isso. Que é uma fuga, né? Justamente. Tudo que é demais, né? Tudo que é dependência, álcool, droga, trabalho, né? Os workaholics, né? Essa coisa toda, tudo é porque a gente está esquecendo de parar e pensar na gente. Ou a gente está fugindo da gente mesmo, né, Luiz? Não pode não, vamos nos encontrar, porque nós somos o maior barato. Muito bem, Roberta. A gente se fala de novo na sexta-feira, então, que aliás também é o maior barato. Ok, um beijo para você, para os nossos colegas aí da Band e os nossos amigos.